Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. E hoje eu queria trazer para vocês 5 livros introdutórios, né, para compreender a obra de Milton. Ou seja, 5 livros, né, por onde começar a leitura do professor Milton Santos. Quando nós vamos ler o professor Milton Santos, nós temos uma grande dificuldade, que é uma dificuldade comum a qualquer autor novo que nós buscamos compreender, né? Todo mundo tem uma dificuldade. Por onde começo a ler Marx, né? Por onde eu começo a ler o Adorno, por onde eu começo a ler o Freud, né? Então, buscamos sanar um pouco essa dificuldade. Eu trago pela minha própria experiência, né? Que eu comentarei ao final, né? Por onde eu comecei e quais dificuldades eu encontrei por ter começado daquela forma, né? Mas pela minha própria experiência da leitura do professor Milton Santos, vou trazer para vocês 5 recomendações de livros pelos quais começar a ler a obra do professor Milton. Então, quais são os critérios que eu utilizei? Eu pensei, então, em livros que têm uma linguagem mais acessível. Nós sabemos que o professor Milton Santos é um sujeito muito difícil de ser lido, naturalmente porque tem uma bagagem cultural gigantesca, né? O professor Milton, ele tem uma bagagem muito grande de filosofia, então não é raro que ele vá trazer autores da filosofia para a conversa. E não só isso, ele era um pensador extremamente conectado com tudo que estava sendo produzido no seu tempo. É um grande diferencial, uma marca do professor Milton é essa, né? O Milton Santos, ele realmente ele estava muito preocupado com tudo que estava sendo produzido no momento em que ele pensava e escrevia, e para além disso, né, não só no Brasil, mas no mundo. Então é muito comum que nós vejamos aí grandes referências de pensadores africanos por faculdades onde o professor Milton passou, né, de pensadores que estavam ali junto com ele tentando entender o mundo. Algo que demanda justamente uma empreitada intelectual gigantesca, né? Quer dizer, você precisa realmente estar conectado com tudo que está sendo produzido nos diversos lugares do mundo, e já é difícil para a gente ter a bagagem dos clássicos, né? Imagina, além da bagagem dos clássicos, como tem o professor Milton, também tem a bagagem de tudo que estava ali sendo produzido no mundo. Então, é uma questão importante, é um diferencial desse pensador tão importante da geografia brasileira. Então, busquei pegar livros mais simples, né, que tem um caráter mais introdutório ao seu pensamento, e livros até mesmo que o professor Milton escreveu com esse fundamento, nós já vamos ver, né, o fundamento para o grande público, e também livros que, de maneira mais sistemática, abordassem um conjunto mais amplo do seu pensamento, né? Que o Milton Santos ele tem livros lá que vai falar especificamente da geografia urbana, ou mais voltado à economia espacial, ou mais voltado à epistemologia da geografia. Tentei trazer livros que falassem um pouco mais da prática, que é a geografia, e que condensassem esses diversos elementos, né, diversos elementos do pensamento do professor Milton Santos, numa sistematização mais concisa e mais geral. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro livro. Então, o primeiro livro que eu trago para vocês, Pensando o Passo do Homem. De fato, esse é um livro que o próprio Milton Santos colocou, que foi escrito para o grande público. Então, é um livro que naturalmente busca, né, apresentar de maneira mais sistemática e mais simples o seu pensamento. É um livro curto, né? Essa edição da EDUSP que eu tenho são 89 páginas, né? Contando ali até onde se inicia as referências bibliográficas, e um livro que só tem 3 capítulos. Então, o presente como espaço, que é o capítulo 1, então, onde ele vai trabalhar mais questões do que é o espaço, né? Como ele enxergava o espaço, vai trabalhar inclusive conceitos de paisagem, né? Tudo mais, a aparência e a essência no espaço. Já vai começar a falar um pouco, né? Sobre aquela questão importante para o professor Milton, que é o meio técnico científico. Já começa a introduzir essas questões. Depois ele vai dar sociedade à paisagem, né? Significado do espaço do homem. E ele apresenta uma questão que é fundamental no seu pensamento, que é a questão da forma, estrutura, função, né? Que depois, quando a gente pega um texto como o espaço geográfico com categoria filosófica, ele vai falar lá espaço, estrutura, não, forma, estrutura, função.
processo, vai trabalhar a questão da escala. Então, já começa a introduzir isso, que é fundamental, que o professor Milton falava com regularidade, né? E termina de uma maneira muito interessante, fazendo uma reflexão das possibilidades. É interessante que o professor Milton sempre foi um geógrafo muito otimista, né, com o futuro, e ele entendia que existiam formas concretas, né, que não se tratava de utopia a construção de uma sociedade diferente, e dado as formas técnicas do mundo hoje, as técnicas poderiam estar e já estariam, né, como possibilidade a serviço do homem, e que, portanto, não é utopia pensar numa transformação do mundo. É algo totalmente concreto, e o Milton acredita muito nisso. E aqui é muito interessante, porque ele vai dizer como funcionaria na sociedade marcada, por exemplo, pelo socialismo, como seria o espaço, a reorganização desse espaço no socialismo. É um exercício teórico muito interessante, porque ele faz a gente imaginar as possibilidades de produção de um novo mundo. Então, esse é o livro por onde eu recomendo que vocês iniciem a leitura da obra do professor Milton Santos, Pensando o Espaço do Homem. Um livro feito para o grande público, um livro mais sistemático em relação às suas teorias, um livro que é pouco carregado em relação aos conceitos. Então, fundamental, mais curtinho. Quem quiser conhecer mais o professor Milton é por aqui. Segundo livro, esse daqui também foi escrito, né, com a perspectiva de popularizar o pensamento do professor Milton, Metamorfoses do Espaço Habitado. Esse é um livro que o Milton escreveu também para o grande público, e eu acho extremamente controverso, porque não é um livro aparentemente tão simples. No conjunto da obra do professor Milton, ele é. Só que é um livro que tem um conteúdo. O professor Milton ele fez um esforço muito grande de sintetizar suas ideias para o grande público, mas não quer dizer que seja um livro fácil de ser lido. Né? A começar pela própria noção de metamorfose, está muito ligada a uma concepção hegeliana de movimento, de transformação. Então, assim, eu já tive o trabalho de. Durante muito tempo eu trabalhei com esse livro e de buscar uma sistematização das ideias contidas nesse livro. Busquei construir um glossário do Metamorfose do Espaço Habitado. É um projeto que eu, durante muito tempo, encabecei e que ainda não está pronto, porque, na verdade, o projeto é fazer isso com a obra inteira do professor Milton. E quando você começa a trabalhar mais profundamente com esse livro, você começa a perceber que, de fato, ele tem um conteúdo mais pesado do que o Pensando no Espaço do Homem. Então, esses são os dois livros que foram feitos para o grande público, e desses dois, esse é o mais difícil, esse é o mais fácil. Por isso, eu recomendaria, né, a leitura do Metamorfose do Espaço Habitado como uma segunda leitura, que, assim, apesar desse conteúdo que eu falei mais difícil, também terceiro introdutório, mais condensado, mas aqui ele já começa a discutir com maior profundidade os conceitos. Então, ele vai discutir com maior profundidade a ideia de paisagem, a ideia de lugar, o objeto da geografia, a diferença de espaço, de espacialidade, né? Vai tentar entender o que é categoria, o que é conceito, como que isso pode ser aplicado para a geografia, e por aí vai, né? A questão da empiricidade do espaço. E aqui um outro fator que me faz pensar que esse daqui, mesmo sendo um livro para o grande público, tem que ser a segunda leitura, né? O seu tamanho é um livro um pouco maior, 124 páginas, e a quantidade de capítulos, são 9 capítulos. Né? E já abordando com maior profundidade questões do pensamento geográfico, e não só disso, aqui também é um trabalho profundo de tentar entender o momento em que o Milton está escrevendo, né? Entender o mundo no momento em que ele escreve. Ele quer, de alguma forma, fazer da geografia uma ciência empírica capaz de compreender a totalidade do mundo. Né? Uma questão aqui importante é o fato de que ele vai destacar que hoje, dado a totalidade com a qual se constitui o espaço geográfico, no modo de produção capitalista, ou seja, o fato de que hoje nós caminhamos para essa aldeia global, influencia muito o modo de ver da geografia. E é muito interessante a discussão que o Milton vai fazer, né? Pela primeira vez, talvez a geografia faça mais sentido, dado o fato de que o mundo é uma totalidade, algo que antes não era. Né? Então, o espaço como totalidade faz mais sentido para o trabalho do geógrafo. Então, aqui tem discussões valiosas, mas seria uma segunda leitura, né? Aquele primeiro livro talvez te prepare muito mais para a leitura desse livro do professor Milton.
Muito bem, agora a terceira recomendação, já saindo aí dos livros, né, que o Milton realmente escreveu para o grande público, foram só esses dois, o trabalho do geógrafo no Terceiro Mundo. É um livro curto, do Geógrafo no Terceiro Mundo, é um livro relativamente curto também. Na verdade, assim, os clássicos do professor Milton, interessante isso, os grandes clássicos que o Milton escreveu eram livros grandes, né? E eu já vou comentar um pouco mais isso com vocês. Mas esses livros mais curtos, eles apresentam de maneira mais sistemática o seu pensamento, né? Pelo menos uma parcela do pensamento. Esse daqui, por exemplo, são 121 páginas, e também nós temos aqui o livro dividido em três partes e, assim, vamos dizer, 14 capítulos. Então, aqui por quê? Porque aqui ele está falando muito justamente disso, né? Do modo de pensar da geografia. Aqui tem uma discussão muito valiosa para compreender o pensamento do professor Milton, que é a discussão entre geografia geral e regional, que é a primeira parte do livro, onde ele vai estabelecer, bom, afinal de contas, essa geografia que nós pensamos, o que há de geral e o que há de regional nela. Ele vai compreender uma espécie de dialética, né, entre essas duas questões, entre esses dois campos da geografia, né? A geografia regional ela não existe sem a geografia geral, porque a partir do momento que eu vou entender a particularidade do espaço, eu preciso de certas preconcepções dadas por essa geografia geral, e a geral também, ao mesmo tempo, ela precisa do conteúdo da regional, ela vai generalizar os conteúdos que a geografia regional vai construir a partir da observação do espaço. É claro que aqui também surge uma discussão interessante no fato de que o Milton dá mais destaque à geografia geral, né, como talvez mais importante para a geografia do que a geografia regional. Isso vocês vão encontrar na primeira parte, né? Segunda parte, ele vai trabalhar mais as questões relacionadas realmente à visão do geógrafo, né? Então, ó, o ponto de vista do geógrafo, a geografia, as disciplinas afins, as proximidades da geografia com outras disciplinas e o problema da linguagem, né? De como construir conceito, de como pensar ali uma epistemologia para a geografia. Enfim, a terceira parte do livro se chama Análise e a Síntese, alguns princípios gerais de uma geografia urbana dos países subdesenvolvidos. Aqui a gente já tem, então, um esboço interessante do pensamento urbano, na perspectiva do professor Milton, aqui já indo para uma questão mais específica, né? Eu entendo que a primeira e a segunda parte do livro tem um conteúdo mais generalista, que nos apresenta melhor o escopo do pensamento do Milton, e a terceira parte já envereda por um caminho mais específico, que é pensar a geografia urbana. Mas lembrando, geografia urbana talvez seja uma das maiores, talvez não, é uma das maiores áreas trabalhadas pelo professor Milton Santos, né? Meu único receio é dizer que, de fato, a geografia urbana foi o tema mais trabalhado pelo professor Milton Santos, mas no que diz respeito aos seus grandes temas, né? É importante aqui já uma introdução talvez mais específica ao seu pensamento do ponto de vista da geografia urbana. Aqui é um bom trabalho para também se introduzir nessa questão mais específica. Então, duas primeiras partes traziam um conteúdo mais generalista e a terceira mais focado na geografia urbana. Então, um livro aí hiper recomendado, o trabalho do geógrafo no Terceiro Mundo. Bom, vamos então para a nossa quarta recomendação: Brasil, Território e Sociedade no século XXI. Talvez esse seja um livro um pouco controverso. O próprio Milton Santos parece que não sentiu muito bem com a redação desse livro. E não é um livro só do professor Milton Santos, mas é com a Maria Laura Silveira. Então é um livro assim, eu acredito que seja um livro um pouco esquecido pelos geógrafos, mas injustamente, né? É um livro assim muito bom, acredito que ele sintetiza, né, o pensamento do Milton a partir de uma aplicação do pensamento. Então, aqui, por exemplo, esse livro me ajudou muito quando eu estava trabalhando com pesquisas, né? Me ajudou muito porque ele começa apresentando os conceitos quase que do zero mesmo. Por exemplo, ele vai definir técnica aqui. Ele define técnica. Nesse livro está aqui contida aquela sistematização de meio natural, meio técnico científico e meio técnico científico informacional. E ele aplica isso para compreender o território brasileiro. Então, esse daqui é um estudo que eu compararia realmente ao estudo de ponta, né? De como
A História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior, ou Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. É como se esse daqui fosse o grande livro do professor Milton Santos no que diz respeito a uma interpretação do Brasil, principalmente no seu período marcado pela globalização no século XXI. Então, é um livro assim que traz realmente um detalhamento profundo sobre a ocupação do território, sobre a produção do espaço, né, sobre o modo como esse espaço se insere na globalização, como as empresas se distribuem, né? A distribuição da população é um trabalho extremamente exaustivo nesse sentido e extremamente interessante, né? Vai analisar o Brasil dos diversos aspectos da economia agrária, da economia urbana, do modo de produção que se estabelece aqui, do modo como se constitui, de um ponto de vista espacial, essa sociedade. Então, é um livro já maior, né? Muito maior, e acredito que ele tem essa sistematização profunda que nos permite juntar dois aspectos que é muito relevante na hora de dois aspectos que são muito relevantes na hora de compreender um autor, que é, de um lado, a sua teoria, de outro lado, a aplicação de sua teoria. E nesse livro a gente encontra as duas coisas. O Milton estabelecendo suas teorias, quanto ele aplicando na análise da realidade o conjunto dos seus pensamentos. Então, é um livro mais esquecido, diria, por alguns talvez até negligenciado de fato, mas acredito que contribua muito para compreender o pensamento do professor Milton. Muito bem, vamos agora para o próximo livro, quinto livro, por uma outra globalização do pensamento único, a consciência universal. De fato, esse livro, muita gente começa lendo por aqui. Foi o meu caso. Eu comecei a ler o professor Milton por este livro, porque de fato é o livro mais famoso. Então, como esse é o livro mais famoso, muita gente inicia por ele. E aqui corre um grande risco, porque ele não é de leitura fácil. Eu já coloco nesse quinto colocado um livro de dificuldade aí, média para difícil. Então, aparentemente, quem pega inicialmente para ler vai se deparar com alguns temas que, a princípio, parecem simples, mas com o tempo, né, você percebe, não é tão simples, né? Esquizofrenia do espaço, verticalidade, horizontalidade, exatamente o que é isso que o professor Milton está tentando. Mas é um livro muito importante para conhecer o pensamento do professor Milton Santos, só que necessita justamente desse trabalho anterior, de já conhecer minimamente a sua obra e mais ou menos por onde ele está indo, né? Por uma crítica da globalização, pela possibilidade. Porque nesse livro ele faz algo muito parecido lá com Pensando o Espaço do Homem, né? Ele pensa a globalização como uma possibilidade, da mesma forma que ele pensa uma possibilidade para aquele espaço que ele imagina como possível na constituição de um espaço mais justo para a humanidade, lá no Pensando o Espaço do Homem. Um livro assim que tem um conteúdo econômico, filosófico, né, um pouquinho maior, mais complicado. Necessita, às vezes, de um tempo, de desprender um tempo a mais na interpretação do que está sendo dito. Mas não necessariamente é um dos livros mais difíceis da sua obra. Então, eu comecei por aqui, tive dificuldades, fui e voltei muitas vezes nesse livro, da mesma forma que fui e voltei em muitos outros. E da obra do Milton Santos, principalmente a partir desses outros livros, eu consegui entender isso daqui de uma maneira mais interessante. Mas longe de ser dos livros mais complexos, né? Eu comecei essa leitura difícil, que me levou a outras leituras, mas longe de ser o livro mais complexo do professor Milton. E agora eu gostaria de fazer o trabalho inverso, né? Por onde não começar a ler de jeito nenhum a obra do professor Milton Santos. Trazer 3 livros, esses daqui, assim, não começar por eles, que você vai se deparar com um conteúdo difícil, né? Vou trazer aí os que eu acho dos 3 livros, um dos mais difíceis, né? Os 3 mais difíceis, porque tá mais detalhado, aprofundado. E talvez se você iniciar por esses livros, você vai cometer o risco de se desanimar com a leitura, de falar, pô, mas não estou entendendo absolutamente nada do que está sendo dito. De um certo lado, não é ruim. Quando eu digo assim, não começar a ler, é caso você não queira se frustrar. Mas às vezes a frustração é importante. Às vezes você se depara com uma leitura muito difícil, isso te motiva a ler outras coisas, né? Mas assim, o ideal não é começar por ali. Porque por ali o bicho vai, a coisa vai ficar complicada. Então, o espaço dividido,
livro aí do Milton Santos, mais voltado à geografia urbana. É aqui que ele vai estabelecer a teoria dos circuitos da economia urbana e é uma proposta de interpretação do mundo subdesenvolvido. Olha o tamanho do livro, né? Então aqui é um livro realmente já muito maior do que os outros, né? Ele está dividido aí, tem a primeira parte, segunda, terceira, quarta, até a quarta parte, mais a conclusão, né? A bibliografia se inicia na página 377. E ele vai discutir, assim, do ponto de vista de economia espacial, vai aprofundar bastante aí a geografia econômica, a geografia urbana, discutir teorias de planejamento. Então, realmente, é um livro, assim, que não é ainda dos mais difíceis, mas que eu acredito que possa gerar ali uma certa dificuldade de leitura se iniciar por aqui a leitura do Milton. Então, talvez não seja a melhor opção. Um outro também, esse daqui já é um clássico, maravilhoso, mas muito difícil, A Natureza do Espaço. Nesse livro do professor Milton, realmente, aqui ele realmente se aprofundou, um livro que levou mais de 10 anos para ser escrito, e ele realmente abusou no conteúdo filosófico, na linguagem, na discussão. Talvez seja o único livro que o Milton realmente para se preocupar com questões que nós chamamos de ontológicas, e por isso a leitura, né? Só o próprio conceito de ontologia já dá uma dor de cabeça, né? Nessa própria ideia de natureza do espaço. Já é complicado o que é a natureza do espaço, ele está falando talvez de uma espécie de ontologia, de uma espécie de essência desse espaço, mas é um livro fundamental que ele vai estabelecer a questão da técnica com maior profundidade, se aprofundar muito na questão do pensamento geográfico. Então, se você não conhece muito bem as teorias da geografia, você vai falar, bom, eu não entendo nada que esse homem fala, eu prefiro não ler ele nunca mais. Não faça isso, comece pelos fáceis, né? Por fim, esse daqui que eu acho que é o mais difícil de todos, por uma geografia nova. Realmente aqui o conteúdo de pensamento geográfico é muito profundo. E se você não tiver realmente base de uma história do pensamento geográfico sólida, né, nas figuras dos geógrafos mais importantes, desse livro. Ele até o primeiro capítulo, acho que você ainda lê de uma maneira, né, tranquila, mas daí para frente, se você tiver dificuldade, se você não conhecer autores clássicos, né, Ratzel, Vidal de la Blache e todo outro conjunto, né, de milhares de autores que vão aparecer associados, talvez você sofra um pouco. E ele também tem um conteúdo histórico, de estar no contexto ali do desenvolvimento da geografia crítica. Se souber realmente como se dá essa transição, também você pode se perder bastante. Então, por uma geografia nova, talvez seja o livro mais difícil do professor Milton. Há discussões, né? E talvez não seja o melhor para se iniciar a leitura. Bom, pessoal, é mais ou menos isso. A minha leitura do professor Milton foi realmente muito anárquica, né? Começou por uma outra globalização, fui indo para outros livros, mas geralmente lendo capítulos, né? E depois que eu comecei uma leitura mais sistemática da obra. Então, e aí, é claro, fui por esses livros mais fáceis, mas durante a graduação, textos dispersos, né? A gente pega o capítulo de um mais tranquilo, os artigos publicados, e depois eu tentei sistematizar um pouco melhor o pensamento do Milton, e ao longo de várias pesquisas na universidade, isso foi ficando mais claro. E acredito, com esse conjunto de experiências da leitura do professor Milton, que esse seja um caminho interessante para vocês iniciarem esse percurso, que com certeza será muito gratificante, né, para a formação não só de geógrafos, mas de historiadores, filósofos, porque Milton Santos é um autor que ultrapassa em muitos limites da geografia, né? Um geógrafo que, na verdade, é, antes de tudo, um filósofo. É isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos e até uma próxima.